Salve, salve, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Damos início aqui a mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Pretoteca, que você acompanha sempre em todas as plataformas de streaming e também aqui em vídeo no YouTube da Rádio Band News FM. Eu me chamo Cíntia Martins, é um prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente receber personalidades para falar sobre assuntos da nossa negritude, contar um pouquinho das nossas histórias, sorrir, receber amigos no sofá de casa. É para isso que a gente está aqui. E nosso convidado de hoje é alguém muito especial, porque se não fosse ele, o Pretoteca não existiria. Seja muito bem-vindo, meu amigo Luiz Teixeira. Ele que é neto da Dona Maria. E a mamãe, esqueci o nome, acabei de perguntar. Lena. Dona Lena, exatamente, sambista linda, maravilhosa. Que bom ter você aqui. Eu estou muito feliz, eu estou vivendo uns momentos de déjà vu aqui, olhando a logo, olhando os estúdios da Band, onde eu fui muito feliz, onde eu trabalhei durante muito tempo, onde a gente criou esse projeto tão legal, tão bonito. Eu fico muito feliz e estou me sentindo no sofá da minha casa neste exato momento, mas estou muito nervoso, tá? Só pra quê, menino? Claro. Você está em casa. Para quem não sabe, gente, o Luiz trabalhou aqui na Band por 7 anos, né? Isso. Na rádio. Foi ele que deu início ao Pretoteca, como eu disse. Foi uma ideia que ele surgiu ali em 2020. Quero que você conte os detalhes dessa história. E hoje ele é repórter da TV Globo, fazendo um super sucesso. E eu nunca vou esquecer do dia que ele veio falar para mim que isso estava acontecendo. Era um momento meio nebuloso para todo mundo, né? A gente estava no meio da pandemia, era setembro de 2020, para mim especialmente nebuloso, porque foi o mês que meu pai morreu. Meu pai estava uns dias ruinzinho, assim, tinha acabado de receber a notícia que meu pai tinha piorado. E aí a gente de máscara, o Luiz veio falar comigo, ele, quero te contar uma coisa, eu com o olho cheio d'água, nunca vou esquecer, assim, tá tudo bem? Aí eu, não, aí a gente saiu da sala e aí eu contei para ele e aí você me aliviou com a sua notícia boa, de que você tinha recebido o convite de ir para o Sport TV. E eu fiquei tão feliz, eu falei, cara, só vai. Você estava nervoso porque, né, mudança, né, uma coisa nova, uma mídia que, né, a gente acompanha há muito tempo, né, que é a TV Globo, é gigantesca. E você foi. E você foi esse repórter, você apresentou o Globo Esporte, você está no Esporte Espetacular, você cobriu a Olimpíada. E aí, cara? É muita coisa, né? Eu lembro muito desse dia, inclusive, porque era um momento em que eu vivia várias emoções ao mesmo tempo, porque tinha a questão da pandemia, tinha o distanciamento dos familiares, tinha o processo de vir trabalhar aqui e a gente precisava trabalhar porque a gente informava o tempo inteiro as pessoas do que estava acontecendo. Trabalhamos ainda mais, né? Exatamente. Era o nosso papel seguir informando, por mais que era o nosso papel também pedir para que as pessoas que pudessem ficassem em casa ao meio de uma pandemia maluca que a gente viveu. Mas assim, eu lembro com muita clareza aqueles momentos antes de te contar a notícia, durante, porque eu até me senti mal quando eu soube da situação de saúde do seu pai naquele momento e vir falar muito sobre mim em um momento que era mais sobre você. E aí foi um misto de sensações, mas assim, assim como o Pretoteca, uma das grandes coisas que eu guardo daqui são esses momentos e são as pessoas. Por isso que eu estou muito feliz. 4 anos depois, estamos batendo na porta do aniversário de 4 anos do Pretoteca. E é só felicidade por tudo que veio depois daquilo. E você, né, como eu disse, né, gente, ele criou essa brincadeira aqui. Como é que foi a ideia, né, de você trazer o Pretoteca? Era muito tempo já que a gente conversava para você vir aqui, né, conseguir te receber hoje. Para consolidar mesmo, né? Que foi um projeto de sucesso, que continua aqui na casa. E tem a curadoria do Luiz, tá? Ele está sempre olhando, está sempre perguntando, está sempre vendo fotos, sempre incentivando, né? Sempre dando dica. Isso é muito legal. Eu lembro que eu estava lendo um livro que falava sobre as pessoas e as narrativas que contam as próprias histórias. E aí tem aquele ditado chinês que fala que se o leão continuar caçando e matando todas as suas vítimas, só a narrativa, a história dele será a verdadeira. E eu me identifiquei muito com isso e gostaria de eu mesmo contar as minhas próprias histórias e ouvir dos meus ancestrais ou das pessoas que têm relações sanguíneas, relações de vivência familiar, contar as suas próprias histórias. Então eu queria criar um podcast feito por pessoas pretas, produzido, sonorizado, gravado e com entrevistados pretos e pretas para falar do que elas quisessem. Então a gente falava e já falou de cultura, de música, de política. A gente abre com Elza Soares e Preto Zezé, tanto que só assim, né? Período, olha o convidado que ele trouxe, né, para o primeiro episódio. No momento em que ela veio a falecer, eu já não estava mais aqui na Band. E me ligaram para usar o conteúdo, mesmo sendo um conteúdo da Band, tinha a minha voz para trazer um pouco da questão do obituário dela. A gente falou sobre culinária africana, a gente falou sobre ancestralidade familiar, testes de DNA,
a descoberta da onde a gente veio, traços familiares, traços de cada país específico dos nossos entrevistados. Então, a ideia era falar sobre música, cultura, política, esporte, mas com uma leitura diferente da convencional, especificamente voltado para as pessoas pretas. Não que os não pretos não pudessem ouvir ou consumir, porque a gente consumiu durante muito tempo conteúdos que não eram voltados para a gente. Sim. E a gente foi não criado dessa forma. Gente, né? Não produzidos e não voltados para a gente também. Então a ideia surgiu dessa forma, no meio de uma pandemia, porque era um momento de muita preocupação, mas era um momento de reflexão. Era um momento que eu passava por sessões de terapia que eu achava super importante pelo momento que a gente vivia. E era um período de tudo que você fazia de forma online, de forma remota. Então, por mais que você ficasse muito tempo em casa, você trabalhava muito e a mente trabalhava muito. Sim. E aí eu apresentei o projeto para os meus chefes da Band News FM. Na época, a Marcela, o Felipe e a Sheila Magalhães. Felipe Félix e Sheila Magalhães seguem na Band News FM. A Marcela não mais. Eles gostaram da ideia. A Marcela é uma mulher negra também. Eu acho que isso ajudou muito também no início, pesou bastante. Durante esse período, a gente criou um grupo chamado Resistência, que é um grupo de negros e negras aqui da Band. Que ainda existe. Que ainda existe. Passou por essa curadoria para saber o que as pessoas achavam também. Se era algo só de desejo individual meu ou se teria um consumo coletivo. E isso veio junto também com tudo que aconteceu com o George Floyd, né? Isso passa por um processo de transformação pessoal meu. Porque você pode nascer negro ou negra, mas você se descobrir é um processo muito mais complicado. A Lélia Gonzalez fala muito sobre isso, né? De se tornar-se negro, de se descobrir negro. E eu fui me descobrindo, ou melhor, eu fui me redescobrindo ao longo desse período de pandemia e com a ajuda do Pretoteca. A primeira edição do Pretoteca que eu gravo, eu era careca, eu deixei meu cabelo crescer porque eu não sabia como era meu cabelo. Durante esse período, deixei ficar Black Power, trança na go. Hoje eu estou de dread, mais amarrado para trás também. Mas, assim, serviu também para uma transformação pessoal minha. Obviamente que era uma ideia coletiva. Assim como a gente traz no lema do Ubuntu, que é nós por nós. Sim. Mas serviu muito para o meu individual, também serve até hoje. E você consegue ter a dimensão hoje do quanto essa sua transformação, que é visível, né? Desde o cabelo que foi se transformando, quanto você consegue transformar a vida de outras pessoas? Porque você está numa grande corporação e mesmo antes, quando você estava na Band, você trabalha com comunicação, né? Você trabalha com imagem, as pessoas estão te vendo, as pessoas estão te inspirando. Você consegue ter essa dimensão do que você representa para as pessoas hoje que se inspiram em você? Eu tenho muita dificuldade com isso, sinceramente falando, porque assim, eu acho que com você o processo é bem parecido. Eu acho que é até um pouco mais complexo para você ser uma mulher negra, né? Então, a gente se sente pequeno na escala de privilégio, né? O tempo inteiro. E na escala de privilégio, a mulher negra está lá embaixo, né? E, assim, eu entendo, eu sei do impacto, eu sei do tamanho, mas eu ainda não me acostumei. Tanto que cada pessoa que me aborda sobre diversos aspectos ou perspectivas, ou porque gosta do meu trabalho, ou porque me assistiu uma vez, ou porque não sabe meu nome, mas me viu na TV, ou porque me assiste todo dia na academia, mas não sabe meu nome porque a TV está no mudo. Cada uma é uma abordagem diferente, cada momento eu me sinto de uma forma diferente também. Eu tenho noção de que qualquer coisa que eu falo em rede nacional vai ter um impacto, positivo ou negativo, dependendo de quem absorve essa narrativa. Mas eu ainda estou num processo de adaptação que eu acho que ainda vai demorar muito para eu entender. Muito por mim, pela minha criação, por não estar acostumado a receber elogios. E a gente não foi criado para receber elogios. A gente foi criado para ter uma casca, para apanhar cada vez mais e sentir cada vez menos, né? Mas eu apanhei agora, mas eu tenho casca, então não tem problema. Então a gente foi criado dessa forma. Mas assim, falar que eu não gosto seria leviano da minha parte. Eu adoro tirar foto, adoro conversar com as pessoas, adoro saber o que as pessoas acham do meu trabalho, o que elas sentem. As pessoas às vezes se surpreendem porque eu peço para tirar foto. Mas, nossa, você é tão parecido com a gente. E assim, recebo muita crítica da minha família, fala assim, é muito dado, você vai pro meio do povo, assim, mas eu fui criado assim, então eu acho que se eu tirar isso de mim, eu tiro um pouco da minha característica que me trouxe até onde eu estou. Então, eu tenho noção, mas eu ainda não me acostumei ainda bem. A gente precisa, né, também aprender a receber elogios, que é um desafio, né, no dia a dia, de pessoas que nunca foram elogiadas. Até pouco tempo, nosso cabelo era chamado de bombril. Na verdade, em pouquíssimo tempo, houve campanhas publicitárias recentes que não tinham publicitário preto para pensar que você colocar um produto com o nome de cabelo
crespo, não funciona, né? Então, é uma coisa recente. Agora, já que a gente está aqui na sala digital, né? Eu acho que eu não expliquei no começo, a gente gravou o primeiro episódio dessa nova temporada com a Rafa Silva dentro da sala digital, que é esse espaço aqui da Band, do Band Jornalismo, em parceria com o Google, onde a gente traz dados, né? Traz gráficos, tem um monte de coisa legal aqui. E aqui eu vou mostrar, para você que está vendo em vídeo, eu vou mostrar aqui na nossa tela agora um gráfico que a gente preparou sobre pesquisas que as pessoas fazem sobre o racismo. Vamos jogar aqui na tela, pessoal? Aqui, o racismo, os termos selecionados entre as principais buscas em um ano, 12 meses aqui no Brasil. Está ali o que é racismo, racismo no Brasil, racismo estrutural, preconceito, racismo ambiental. O Pretoteca, né, e outras formas de que você foi se transformando, com literatura, como você disse, te ajudaram nesse processo a entender o que é racismo, a conversar sobre ele e a ajudar outras pessoas a entenderem. Há um interesse maior, como a gente está vendo pelas buscas, né? Você acha que está melhorando de alguma forma, já que as pessoas estão se interessando mais sobre o assunto racismo, sejam elas pretas ou brancas? Eu enxergo de duas formas, assim, quanto mais isso é disseminado, é colocado em pauta, vai ter uma grande massa que vai procurar para tentar entender e buscar uma evolução, e isso vai da pessoa, mas também tem uma grande parte que usa esse discurso para partidarizar, não politizar, porque Sim. política é uma coisa, partidarismo é outra. Então, eu acho que a escala, ela acompanha os dois lados de uma forma muito semelhante. Então, quanto mais se pesquisa sobre racismo, quanto mais se fala sobre racismo, mais o tema é debatido. Mas quanto mais ele é debatido para o bem e para o mal. Sim. Então, eu acho que é um equilíbrio muito grande, mas, para mim, é o mais importante ter um equilíbrio entre o bem e o mal, ou o que é o certo e o que é errado, do que só ter um lado, que era o lado da narrativa única de que não existia o racismo. Que não falar ou sobre que o não assunto, se falar né? sobre o assunto. Então, a gente debate, cada um vai pegar a sua perspectiva e a sua narrativa e vai tentar buscar. Quem não sofre, obviamente, vai ter que fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada e tentar entender sobre. Não é porque eu não sinto as dores que você sente como mulher que eu não posso entender a sua luta, né? E vice-versa. Não é porque a pessoa não é negra que ela não pode absorver o conhecimento e tentar entender o que a gente passa para descobrir que aquilo também é um preconceito. Sim. Mas, assim, acho que tem dois lados. Eu acho que... É que é difícil falar isso, mas, assim... Eu não tenho uma perspectiva de melhora a curto, médio prazo, mas eu acredito muito na educação dos mais novos. Eu acho que só a educação transforma. Não adianta ter só punição sem educação e não adianta ter só educação sem punição. Você punir educando, eu acho que é a fórmula mágica que a gente ainda não conseguiu pôr em prática. Que bom que a gente pode né, ter espaços como esses para falar a respeito desse assunto. Agora, como é que você encara, né, o racismo no seu dia a dia, né, com essas questões, essas críticas que você recebe, e também dentro do futebol, porque é a sua editoria de trabalho, o esporte é um lugar onde você está ali trabalhando diariamente. A gente tem muitos casos, né, recentes atacando jogadores brasileiros, partindo muitas vezes aqui, né, da América do Sul, de países como a Argentina principalmente, e na Europa, né, com Vinícius Júnior, que é uma coisa tão pesada que ele passa o tempo inteiro, onde o mundo se solidariza, mas que são países majoritariamente brancos que não têm esse entendimento, né, a dimensão, e muito menos as confederações de futebol que cuidam desse assunto, né, que a Conmebol que deveria cuidar e punir esses atletas, atletas não, né, essa torcida, a FIFA mesmo, que não tem protocolos, passa muito pela gestão, né, Luiz? Se essa gestão não tem pessoas que sofrem na pele, vai ser difícil que elas entendam e tomem medidas, né? Mas a gente fala que a questão ela é estrutural e às vezes a palavra estrutural ela fica muito banal, né? Mas a estrutura é que suporta tudo que vem depois, tudo que vem por cima. Sim. E se a gente não cuidar da estrutura na base com educação e no topo da estrutura com lideranças que sejam pretos e pretas também, porque a oportunidade deveria ser para todos, a gente vai continuar sofrendo, porque se a estrutura está educada, mas quem comanda e quem ocupa os lugares de liderança são pessoas que não sofrem, ou que não fazem a mínima noção, ou que não estão do seu lado na luta, ou que não abrem mão da sua zona de conforto, a roda vai continuar girando de uma forma desfavorecida para a gente. Sobre a questão especificamente do racismo no futebol contra os brasileiros, tudo passa por uma estrutura de colonização também, né? Porque assim, o Brasil é o único país da América do Sul que fala português. É o único país da América do Sul que foi colonizado por Portugal. E se você pegar o nosso mapa geográfico do planeta, os únicos países que falam português além do colonizador, que é Portugal, é o Brasil na América do Sul e os países africanos.
E aí a questão do racismo para com o brasileiro, tem brasileiros brancos que sofrem racismo dos latino-americanos. Por quê? Porque está na estrutura... O racismo, principalmente no futebol, ele tenta desumanizar quem sofre. E aí você desumanizar, você está regredindo a humanidade. Então, o que vem antes do Homo sapiens? Vem o macaco. Sim. Né? Então, a ideia deles é sempre trazer nós como um comportamento de macaco. E eles relacionam o macaco à África. O idioma que os africanos falam, além dos idiomas nativos dele, muitos países, o português. Angola, Cabo Verde, enfim. Moçambique. Então, a questão específica do racismo no futebol sul-americano contra os brasileiros, você vai ver peruano sendo racista contra brasileiro, você vai ver boliviano sendo racista contra brasileiros, e eles são majoritariamente a população com pele escura. Sim. Só que aí cada país tem a sua especificidade, porque, por exemplo, se a gente pegar o Peru foi um país colonizado pela Espanha. E aí, se você pegar o exército espanhol, ele foi liderado fisicamente por um exército de escravizados, homens negros, que enfrentaram os peruanos. E existe um lema lá no Peru que quem não tem sangue inca, tem sangue mandinga. E aí mandinga é um termo usado para as religiões africanas. E aí o exército inca perdeu a guerra para os espanhóis, só que a linha de frente dos espanhóis era formada por escravizados africanos. Então, na memória deles, eles perderam para homens negros que vieram da África. Então, o preconceito dele não são com os espanhóis, e sim com os negros africanos que estavam na linha de frente. Isso está enraizado, então, tudo que se... Exato. E aí, por exemplo, esse termo está na educação. Então, as crianças repetem esse termo. Então, por exemplo, existem negros na seleção peruana, só que eles são uma exceção por estar do lado deles. Existem jogadores brancos na seleção brasileira que também sofrem racismo dos sul-americanos. Por quê? Porque está na essência, está na criação, está de onde você veio. Na cabeça deles está no sangue. Sim. Então não é só a sua pele que é escura, o seu sangue também é diferente na visão deles. Então é muito complexo também, e eu acho que passa sempre pela educação. A complexidade, ela acaba ou ela diminui diante da educação, da informação, de saber que quem fez no passado não carrega a culpa, mas quem está no presente tem o direito de se reestruturar e se educar e mudar o passado. Sim. Mas ter o espaço para esse debate, eu acho que é ainda mais complicado. Muito, né? Muito complicado se tratando de futebol. E essa questão de raça, muitas vezes, parece que ela é mais discutida por nós brasileiros. Eu estou falando aqui empiricamente, tá? A sensação que me dá é que a gente se preocupa muito mais do que essas nações que a gente está falando, né? As latino-americanas aqui do nosso lado. No caso da Europa, nem se fala, então parece que é uma discussão que não existe. Agora a gente tem... Porque a gente sofre mais. Totalmente, a gente sofre mais, mas a gente tem um aumento da população negra na Europa também, né? Muitos africanos, por exemplo, o Mbappé, um cara nascido na França, criado na França, que tem origem africana e sofre racismo. Então, a gente tem uma mudança na população europeia também. Mas isso é uma discussão mais profunda que a gente pode trazer para um outro Pretoteca. Eu quero saber de você. Tá bom. Né? Vamos saber um pouquinho mais da sua história, Luiz, porque você vem da periferia de São Paulo, né? E, assim, a sua história se confunde com a minha e de outras pessoas que estão acompanhando a gente, assim, e que estão aqui justamente por isso, porque nós temos trajetórias parecidas com as deles, né? E, cara, a gente trabalha numa profissão onde a televisão, né, a comunicação, o rádio, ela produz conteúdo para as massas, né? Televisão é um veículo de massa, rádio é um veículo de massa, e a gente faz coisa pro povão. Só que é a primeira vez que tem o povão produzindo conteúdo para o povão. A gente vem de um histórico onde são pessoas que não têm essa mesma origem falando com o povão. Como é que você se vê hoje tendo essa responsabilidade de fazer esse trabalho, de falar com o povão, entender como o povão fala, sem diminuir o povão, que é diferente, né? Porque acho que quem produziu conteúdo antes da gente tinha essa imagem de que o povão não é inteligente, não presta para nada. Entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Perfeitamente, mas assim, eu acho que a gente tem esse tipo de ação, esse tipo de movimento, até indiretamente, é orgânico nosso, porque a gente esteve do lado de lá. Sim. E geralmente quando você está, não necessariamente você precisa estar do outro lado para entender o outro, mas quando você viveu o que o outro vive, é muito mais fácil você transmitir para ele o que você está sentindo e vice-versa. Eu nasci em Taboão da Serra, aqui na região metropolitana de São Paulo, vivi quase 20 anos da minha vida numa casa junto com a minha avó, mas com as minhas tias, com minha mãe, com os meus primos, no Morro do Piolho, que é no bairro do Jardim Mirna, mas é o topo de um morro.
E, cara, ali eu aprendi muita coisa. É muito doido que, assim, hoje a gente percebe que... Eu falo a gente porque eu incluo os meus que passaram por tudo que eu passei. Que a gente viveu numa situação muito, mas muito precária. Mas naquele momento em que eu vivia essa situação precária, eu achava o máximo. Eu sinto saudade da minha infância. Por quê? Porque a minha família fazia com que eu não tivesse essa percepção. E aí a minha ideia hoje, tendo o poder de voz, tendo o poder de comunicação, podendo falar para essas pessoas, é mostrar para elas que mesmo elas passando por aquela situação, elas podem fazer ou ser o que elas quiserem. Depende muito delas, obviamente, porque o assistencialismo às vezes não chega até essas pessoas. E quando ele existe, ele é cerceado também, ele é criado para ser cerceado. E a nossa ideia é ser mais uma voz para ajudar essas pessoas a se identificarem com a gente, a perceber que a gente estando desse lado aqui, eles também podem estar. E eu acho que essa questão ela vem tão natural de vamos falar com o povão sem diminuir o povão, é simplesmente falar, para mim, no meu caso. Como você sempre se comunicou com como eu sempre me comuniquei. E durante muito tempo na minha profissão, e são quase 17 anos de profissão, eu estou com 36 anos, hoje eu me formei com 21, mas já trabalhava na época da faculdade. Eu ouvia muito no início da carreira, nossa, mas esse seu jeito é tão diferente. Nossa, mas você faz isso tão diferente. É legal, eu gostei. Faz mais disso. E assim, para mim, é o jeito que eu sempre fui. Sim. É o jeito que eu sempre me comuniquei com as pessoas. Tem uma linguagem mais coloquial, tem uma linguagem mais contemporânea. Eu me adapto. Por quê? Porque eu ouço as pessoas, eu continuo indo exatamente nos mesmos lugares. Já cheguei a ouvir até dos meus, nossa, mas eu achei que depois que você foi para a Band ou para a Globo, você nunca mais ia voltar aqui. Eu falei, se eu não voltasse, eu não seria eu. Eu só estou aqui hoje porque eu sou exatamente a mesma pessoa de personalidade, de ações. É óbvio que você se resguarda para várias outras coisas, mas eu não deixo de ser a mesma pessoa de 20 anos atrás. É óbvio que você tem um consumo maior de informação, você acaba agindo e tendo ações diferentes para determinadas situações, você evolui como ser humano. Sim. Quando você vira pai, você tem um pezinho mais atrás com várias questões, porque aí você está vivendo para uma outra pessoa e não só para você individualmente. Mas sendo bem direto depois dessa enrolada gigantesca... Que enrolada, a gente está aqui para conversar, pode falar. Eu acho, sinceramente, que essa questão de viver para os outros e falar para os outros é algo que nasceu comigo e, graças a Deus, eu consegui escolher uma profissão que eu pudesse continuar fazendo aquilo que eu fazia antes mesmo de ser profissional. Sensacional. Como que foi, né, esse teu período, né, essa trajetória? Porque o que você falou, são 17 anos de profissão, e aí tem gente que chega e pensa assim, nossa, ele subiu muito rápido, né? Sendo que só você sabe os perrengues que, não é? Só você sabe os perrengues que você teve que passar ali diariamente, né? Você, né, toda essa trajetória de antes, né, de Band, etc. Você foi para Globo ser repórter, depois você foi apresentando, né? Entrou no Globo Esporte, foi até uma data marcante, você tinha 2 anos, fazendo 2 anos de casa. E aí você tem um programa diariamente no Sport TV, apresenta o Esporte Espetacular, né, num trechinho ali na parte de São Paulo, fez o Globo Esporte, como eu já falei. Como é que você se enxerga assim, essa ascensão, que sabemos que não foi rápida, né? Mas esse reconhecimento pelo seu trabalho, né, dentro da TV Globo? Eu começo a perceber isso através da reação das pessoas. Porque assim, eu acho que acaba sendo tudo tão natural e aí tem a questão de se acostumar com isso também. Da mesma forma que a gente colocou sobre a questão dos elogios, de não saber receber os elogios e a cada momento é uma percepção diferente, eu trato tudo como uma grande surpresa, mas como um grande desafio. Eu me surpreendo no momento e eu não reajo com surpresa. Eu reajo geralmente com agradecimentos, mas eu tento pôr em prática aquilo que me fez estar naquela posição. Mas, por exemplo, quando você fala de ascensão muito rápida, eu sempre volto no tempo e sempre quando as pessoas falam, nossa, mas você já está ali, você chegou tão rápido ali. Se eu listar o tanto de lugar que eu trabalhei, eu já fui assessor de dupla sertaneja, eu já fui operador de telemarketing, eu já fui office boy. Eu trabalhei numa empresa que também era uma empresa de telemarketing, mas era de cobrança de veículo, que o cara não pagava o veículo por 3 meses, a gente ia lá buscar o carro do cara. Não era nem por telefone, era pessoalmente. E depois ia fazer a vistoria do carro para saber que estava tudo ok. Então a gente ia para bairro. Eu já cheguei a ir no meu bairro, inclusive. Eu trabalhava no centro da cidade para ir buscar carro, enfim. Fora as mais de 10 rádios que eu já trabalhei, rádio AM, rádio FM, até chegar a esse posto. Mas assim, essa evolução interna dentro da TV Globo me surpreendeu
positivamente, mas realmente me surpreendeu. Por quê? Quando eu saio da Band, eles me chamam para ser repórter, eu recebo a primeira sondagem, eu tomo um susto. Porque eu sempre trabalhei com rádio, eu nunca me enxerguei no estereótipo do repórter de TV, porque eu era diferente dos outros repórteres, esteticamente falando. Eu estava deixando o meu cabelo crescer, então não tinha nenhum... E aqui vai um ponto super importante. Nunca quis e nunca foi o meu objetivo ser primeiro em nada, tá? E nem gosto e nem carrego esses estigmas. Mas assim, não tinham repórteres com Black Power, com dread, com trança na TV. E eu aqui até abro um parêntese aqui. Depois que saiu o Abel Neto da Globo em 2018, desde então não tinha repórter preto no Globo Esporte de São Paulo. Exato. Então, assim, isso é grave, a gente pensar no ponto de vista do Brasil, né? Completamente. E eu acho que foi uma transformação geral, não só na emissora, mas na ideia, graças às pessoas que passam por isso. Sim. Mas assim, aí recapitulando, eu sempre costumo criar metas de 5 em 5 anos na minha profissão. E aí veio essa proposta e eu fiquei com muito medo, porque eu sempre trabalhei em rádio. Óbvio que a gente estava num advento de iniciação de lives, de vídeos. Na pandemia a gente gravou muito vídeo, as pessoas começavam a conhecer o nosso rosto. Mas eu nunca tinha feito um VT, uma reportagem de TV. As minhas únicas participações em vídeo aqui na Band foi no Baita Amigos, programa do Neto no Band Esportes. Aliás, a minha gratidão eterna ao Neto, porque foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade na TV, me ouvindo no rádio. Ele me ouvia na Band News FM, através do Dirceu Maravilha. Aí ele falou, eu quero conhecer esse Luiz Teixeira, eu gosto muito dele, das tiradas dele, do jeito dele falar. E aí ele me chamou, eu participei do Baita Amigos, programa dele no Band Esportes. Aí ele gostou e me chamou para os donos da bola na Band Aberta. Eu fiz esses 2 programas durante uns 6 meses. No Band Esportes eu fiz alguns jornais, mas como convidado, como comentarista. Só que eu não tinha feito uma reportagem com o microfone na frente da TV, eu não tinha feito nem teste na Band, na Aberta. E aí me chamaram para substituir o Edgar Alencar por grande 6 amigo, meses. inclusive, beijo para Edgar. Beijaço, Edgar é uma pessoa maravilhosa. E estava comigo nos Jogos de Paris. Ele é muito querido. Porque ele ia fazer um projeto no Globoplay chamado Acesso Total, que era um projeto do Corinthians em que teriam câmeras no centro de treinamento, no vestiário, em dias de jogos. E era um contrato de 6 meses. Aí, na minha cabeça, meu Deus do céu, TV Globo tá me chamando para ser repórter. E depois desses 6 meses, o meu convênio com a Band, as preocupações nossas, Total. né? Convênio, cartão de mercado, filho, vale né? transporte, filho. Sofia tinha... Bom, o Globo me chamou em 2020, Sofia tinha 5 anos de idade. Muito novinha. E aí passa aquele turbilhão na cabeça. E aí, quando vem a proposta em definitivo, era para uma vaga fixa como repórter. E aí, na minha cabeça, bom, o meu grande objetivo daqui a 5 anos é estar em uma Copa do Mundo em loco. Eu fiz 2 aqui na Band, mas nenhuma em loco. Aí, eu falei, esse é o meu grande objetivo, estou indo para a Globo com isso na cabeça. Entro na Globo em 2021, a próxima Copa do Mundo, a de 22, era muito próxima, eu tinha total noção, porque eu chego numa fila de 23 repórteres. E o único que vinha de rádio. Então, todos experiência na TV e só um menino de rádio chegando. Copa dos Estados Unidos, 2026. Essa é minha meta, tá? No meu quadro em casa, todo dia que eu entro no meu quarto, tá lá, Copa de 26, Copa de 26. Passa 1 ano e meio. Você não quer ser apresentador? Você é muito desenrolado, você fala muito, você trabalha sem TP, você improvisa, parece que você tem uma bagagem de informações na sua mochila que toda hora que a gente puxa um assunto, você puxa outro e tal. Aceito. Aí veio o desafio para ser apresentador. Aliás, o Taon completa 2 anos, exatamente no dia que esse programa vai ter indo ao ar, sexta-feira, dia 6 de setembro. Sensacional. Para mim, uma data totalmente marcante. E aí, eu entrando no Taon, minha vida dá uma mexida, porque aí surgem os Jogos Olímpicos, surge a oportunidade, me chamam para ser flecheiro. E aí, será que eu sou capaz? Será que eu antecipo a minha meta que eu tracei lá na frente dos 5 anos? Os 5 anos viraram 2, 3. E aí, foi um processo que, por mais orgânico que seja, ele acaba sendo assustador. Sim. Porque são sempre coisas novas aparecendo. Mas pra gente, eu acho que você tem essa mesma sensação, as novidades, elas acabam alimentando a gente e dando um prazer novo a cada dia. Porque a rotina, às vezes, ela cansa a gente. As novidades, principalmente na profissão, barriga, né? faz com que a gente tenha o frio na barriga. Então, eu encaro de uma forma super positiva. Tudo que eles propõem pra mim, por mais que eu passe por um filtro, eu super aceito, porque é uma faculdade em tempo real. Você está aprendendo, você está evoluindo, e que bom que eles me deram essa oportunidade.
e que bom que a gente está vivendo esse momento. Eu lembro que eu ouvi de algumas pessoas no meu processo de mudança daqui para a Globo, que eu estava indo para a Globo porque a Globo estava começando a contratar pessoas pretas. Aí eu lembro que no dia, na época, eu falei assim, que bom, né? Por que isso incomoda tanto, né? Porque tira a oportunidade de quem já tinha a zona de conforto lá. E aí eu falei, que bom, né? Hoje a gente tem, ainda bem, uma gama de repórteres, editores, produtores, estagiários, muita gente que não aparece no vídeo. E gente no comando hoje, e né? gente no comando, então acho isso super importante. Mas assim, voltando diretamente à sua pergunta, foi um processo de transformação super positivo, em determinados momentos assustador, pelo impacto, não pela sensação de que eu poderia entregar ou não. Sempre quando vem um desafio maior, eu tenho a certeza que eu vou entregar, só que eu não sei se a forma que eu vou entregar vai ser a forma que eles querem, mas que eu vou entregar, eu vou entregar. Uhum. E até agora vem dando certo, pelo menos por enquanto. Vou fazer 4 anos de Globo daqui a alguns meses. É muito rápido que passou, Passa gente. muito rápido e parece que a gente não aproveita de tanto que a gente trabalha, mas quando a gente dá aquela sentada, curte as férias, a gente percebe que a gente tá no caminho certo. Pô, claro, né? Você tá super no caminho certo. E essa trajetória foi coroada com a cobertura dos Jogos de Paris, né? Queria que você contasse como é que foi lá. Teve um dia que eu acordei, meu filho me acordou, às 4 da manhã, não consegui mais dormir. E aí, liguei a TV, tava vendo Luísa, mandei mensagem para você. Eu falei, cara, não que eu esteja feliz de estar acordada às 5 da manhã, mas pelo menos eu tô vendo os meus amigos trabalharem. Foi muito legal te ver, porque é isso, né? O rádio te trouxe essa desenvoltura, esse improviso. Você tava ali, né? Fazendo um ao vivo, a gente sabe que o ao vivo ali está para segurar uma competição que vai começar, e não é para qualquer um, né? A gente sabe que na correria ali, segurar o microfone, no improviso, não é para qualquer um, e foi muito gostoso te ver. Eu queria saber como é que foi a sua experiência, porque, cara, Paris parece algo tão distante, né? Para quem saiu de Taboão da Serra, para quem saiu das periferias, e você está realizando o sonho de todos nós, né? É muito doido. Eu costumo brincar na minha família que eu falo que a cada bloquinho que a gente vai conquistando é mais uma medalhinha de ouro para a família, porque a nossa conquista ela nunca é individual, né? Se você sabe que é muito duro quem ajuda a gente no processo de faculdade, quem ajuda a gente a pagar a condução, quem ajuda, enfim. É óbvio que eu não quero romantizar coisas ruins, mas a gente tem que registrar tudo que a gente passou. E só um ponto, era assim, 4 e 5 horas da manhã, na hora que você me mandou mensagem, só que no fuso horário nosso era 5 horas para frente. Então, para mim era 10 da manhã, 9 e meia da manhã. Já estava super acordado. Tudo certo, já estava super acordado. Mas essa questão do dinamismo é algo que o rádio constrói, né? Se eu for listar todas as rádios que eu trabalhei aqui e me deram essa casca, Rádio Capital, Iguatemi, Terra, a própria Band News FM, Tropical FM, mas assim, a Band News FM, ela me deu uma coisa que todas as outras rádios não me deram, que foi o improviso em assuntos fora do futebol. Verdade. Porque assim, por exemplo, é a primeira vez que eu pisava na França. Então... Foi sua primeira viagem para a Europa, não? Não. Eu fui uma vez só, em 2014, na final da Liga dos Campeões da Europa, Atlético de Madrid, Real Madrid. A trabalho também? A trabalho. Tá. Eu saí de São Paulo, fui para a Espanha, da Espanha fui para Portugal. Mas eu fiquei uma semana, foi um período mais curto, assim. Mas é a primeira vez que eu tinha pisado na França. E se não é essa bagagem que a Band News me traz de cobertura política, porque na Band News a gente fazia de tudo, né? Óbvio que a gente estava voltado às transmissões esportivas, mas tinha plantão de final de semana, eu ancorei madrugada, eu ancorei manhã, eu ancorei final de semana. E ali o tempo todo você está falando de política externa, você está falando de economia, você está falando de geopolítica. Então você precisa se localizar, se posicionar e saber o que tem ali. E óbvio que você tem um estudo prévio sabendo antes que você vai para uma competição tão grande como os Jogos Olímpicos. Eu lembro até hoje, quando eu soube que eu ia para as Olimpíadas, foi... em janeiro desse ano, eu estava exatamente no mesmo lugar quando eu recebi a ligação que eu estava contratado pela Globo. E eu costumo falar para minha esposa que eu não acredito em coincidências e eu acredito muito mais em energia e coisas que estão em volta da sorte, porque a sorte não é algo concreto, né? E o nosso grande Paulo César Vasconcelos, comentarista lá da Globo, homem negro maravilhoso. Esteve aqui no Pretoteca já, amo você. Foi meu primeiro chefe, primeiro e único chefe negro que eu tive na vida. Ele é maravilhoso. Ele carrega uma frase comigo que ele fala: Luiz, toda vez que falarem para você que você tem muita sorte, você fala que você sempre encontra a sorte trabalhando. E que bom que todas as vezes que eu estava trabalhando, a sorte me encontrou. Sim. E nesse momento da ligação, ela me encontrou devido ao meu trabalho. E quando eu soube, a partir desse momento, eu me preparei. Sempre me preparo para grandes eventos, né? Já trabalhei em Copa do Mundo, trabalhei em Olimpíadas
a única em loco aqui no Rio de Janeiro, mas eu sabia que exigia uma gama de estudo muito grande e assim, o rádio te faz com que você estude muito mais, porque a TV está mostrando a imagem. Exatamente. Você tem mais tempo para absorver algumas coisas e desenvolver o assunto. O rádio não. O tempo inteiro você tem que desenhar aquilo na cabeça da pessoa e, para além disso, você tem que trazer verdade. Você tem que fazer com que a pessoa acredite naquilo que você está falando. Então, isso fez com que eu ganhasse essa bagagem maior e me preparasse todo esse período. A Globo deu até um processo de curso de francês pra gente, que foi super importante pra gente desenrolar lá. Óbvio que eu não cheguei lá que você fala falando fluentemente. Não, eu prefiro não passar essa vergonha publicamente. Eu não sei falar uma palavra em francês, acho que oui, talvez. Ah, não. É assim, não é? Eu não acho sei que a palavra, mas eu acho que a palavra que eu mais falei na França foi pardon. Pardon. Que é o desculpa, né? O perdão, porque a gente andava muito de metrô. E a parte romântica que não entra na TV é que a gente carrega tripé, a gente carrega live view, que ajuda a transmissão ao vivo, a gente ajuda os câmeras a carregar rebatedor, essas coisas, e isso num metrô da França. E aí vai uma crítica ao governo francês, não tinha escada rolante, Olha não aí. Tem elevador. E no meio da Olimpíada com tudo lotado, né? Então você esbarrava em todo mundo. E tem uma coisa que é muito doida lá da França. Eu sei que eu desviei completamente do assunto da pergunta. Aqui é pra isso. Mas assim, os franceses, eles te tratam diferente a partir do momento em que eles percebem que você faz o mínimo esforço para falar a língua deles. Então, por exemplo, a produtora que estava comigo já ia direto no inglês e ela era sempre maltratada por eles. Eu já puxava pro lado francês na hora de pedir o menu, na hora de pedir a conta, na hora de pedir um favor, enfim, várias coisas, mas assim, é muito legal que você tentar minimamente desconectar a cultura do outro, né? Eles eram mais receptivos, perdão. Mas assim, só para complementar essa questão de experiência, como que eu imaginei o processo e como foi a cobertura. Eu imaginava antes, e eu acho que isso sempre acontece comigo, eu sempre desenho algo na minha cabeça que na hora de acontecer, acontece exatamente o oposto. Eu fui como flecheiro exclusivo do Sport TV. Era eu e Marcelo Barreto como os flecheiros exclusivos do Sport TV. Eu na manhã e o Barreto tarde à noite. Eu manhã e tarde, ele tarde e noite, que um rendia o outro no virar. E Bárbara Coelho, manhã e tarde, TV Globo. Karine Alves, tarde e noite, TV Globo. Só que o faro do repórter, que não acaba nunca, o desejo de querer informar todo o tempo, fez com que eu começasse a fazer as entradas na Globo também. Então, vira aquela bola de neve de tudo que você tinha planejado não acontecer. Então eu ficava pingando de um lado para o outro o tempo inteiro e era muito quente, muito sol. Tanto que dá para ver, ainda estou bronzeado. A diferença do braço. Ainda estou bronzeado. Esse aqui é um bronze chique, porque é o bronze de Paris. E assim, é legal que eu me preparei muito para os jogos, mas muita coisa veio do improviso e graças ao improviso eu acho que eu deixei Paris com uma boa impressão. E muito feliz pela cobertura que eu fiz. Foi sensacional. E o que, no início da sua fala, né, de você falar que a gente não faz as coisas sozinho, você fala sempre muito da sua família, né? A gente começou aqui falando da sua mãe, da sua avó. E você fez um post super bonito com a sua avó e tem ela segurando o mascote, Friges, né, da Olimpíada. Como é que foi você levar a sua família para lá e voltar, né, contar para eles? Você foi os olhos deles de alguma forma, né? Como é que foi essa conquista para a sua família? Porque só a gente sabe, né? Você vai desbravando caminhos em que muitas vezes eles nunca vão conseguir, né? Então você é a realização dos sonhos da sua família também. Eu me emociono muito sempre quando eu falo da minha família, mas eu tinha 2 grandes objetivos em Paris. O primeiro, que minha avó me assistisse. Só que minha avó não tem TV a cabo. Ela tá com que idade? 90, fez 90 esse ano. Coisa linda. Só que minha avó não tem TV a cabo, né? Lá na casa dela, enfim, a gente não consegue, por vários motivos, inclusive sociais, mas enfim, em volta. Ela não tem TV a cabo, então eu queria que minha avó me assistisse. Só que como que eu ia convencer os chefes a entrar na TV Globo e não no Sport TV para minha avó me assistir? Sim. Esse era um objetivo. E o outro objetivo era voltar de Paris com a minha avó viva, né? Porque eu sei que minha avó passa por vários problemas de saúde. E eu tinha isso na minha cabeça, que ela não poderia ir embora sem eu voltar. Isso, eu entendo, é muito egoísmo da minha parte, porque quem tem que saber da vida dela até o momento que ela quer ficar ou não é ela. Mas a gente é um pouco egoísta em várias coisas, principalmente com as pessoas que a gente ama. Seja avó, mãe, esposa, filhos, enfim. E eu consegui cumprir os 2 objetivos sem forçar absolutamente nada. O primeiro dependia de mim e de outras pessoas, mas eu fiz por onde,
e fui buscando pautas para aparecer de qualquer maneira. E quando eu sabia que eu ia aparecer, eu ligava lá às 4 horas da manhã, alguém acorda a avó porque eu vou entrar e ela precisa me ver. Ela precisa me ver. Tá? E o mascote, toda a grande cobertura que eu faço, qualquer lugar que eu vou, que eu viajo, seja para o Chile, seja para a Espanha, seja para Paris, eu trago uma lembrança para ela. Porque, por mais que seja um ursinho, um símbolozinho, é a representatividade que eu estava pensando nela naquele momento. Então, ela estava comigo, porque ela é importante para a minha vida. E óbvio que eu sei que ela não vai ser eterna. Então, enquanto ela está aqui, eu faço questão de exaltá-la, porque ela tem uma responsabilidade muito grande na pessoa que eu sou hoje, no profissional que eu me tornei. Então, e aí, por isso que antes eu fiz questão de ir até a casa dela, pedir a benção para ela, que é o que eu sempre faço. Toda vez que eu vou, até brinquei no post, né, que eu vou fechar o portão, eu falo, benção, vai lá, Deus te abençoe e te dê vergonha. Ela sempre falava isso. E nessa vez, eu até escrevi sobre isso, ela falou, Deus te abençoe. Minha avó é muito católica. Deus te abençoe, Deus te dê vergonha e eu quero te assistir. E aí isso fica marcado na cabeça. Porque assim, é óbvio que se ela não conseguisse me assistir, não seria uma culpa minha, porque eu estava indo trabalhar pelo Sport TV. Poderia ser uma culpa minha a gente não conseguir colocar a TV a cabo lá para ela assistir. Ou ela ver vídeos depois. Mas a sensação da surpresa, dela estar sentada no sofá e eu aparecer de repente, eu acho que vale muito mais do que qualquer cobertura ou qualquer premiação que a gente ganhe no passar do tempo da nossa carreira. O que ela te contou, o que a sua família te contou quando ela te viu? Como é que foi a reação dela? Ela sempre fala do meu cabelo, porque assim, a maior parte da minha vida, eu raspei meu cabelo, por vários motivos, mas raspa o cabelo, senão você não vai arrumar emprego, raspa o cabelo, senão a polícia vai te parar na rua e vai te bater achando que você é um marginal, que você é bandido. Assim como eu sempre saio com a minha carteira de trabalho, para dizer que minha carteira está assinada, eu não sou um vagabundo, eu não sou um bandido, enfim. A gente foi criado dessa forma. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer algumas coisas no meu cabelo, ela sempre falava, olha lá o cabelo dele. Aí não é abusado? Porque assim, para a cabeça dela, de 90 anos de idade, isso que eu estou fazendo é uma ousadia, é um desafio, mas ela gosta e ela sempre comenta. Então, a primeira coisa que ela sempre fala é sobre o cabelo. E eu, sabendo que ela iria falar sobre o meu cabelo, eu fiz uma coisa que ela não imaginava. Eu coloquei algumas pedrinhas, eu coloquei 3 pedrinhas, uma azul, uma branca e uma vermelha, nas cores da França. E quando eu entrei pela primeira vez, a primeira coisa que ela falou, não é que o menino colocou a bandeira da França no cabelo? E aí eu já ganhei a minha cobertura ali. E aquilo, por mais simples que seja, te renova de uma forma. E os meus primeiros dias na França foram muito desafiadores mesmo, em todos os sentidos. Psicológico, desafiador de questão de trabalho mesmo, de busca por pauta, de novidade a todo tempo, de saber que eu estava ao lado dos melhores que a emissora poderia proporcionar, de saber que tinha muita gente ali assistindo para realmente saber o porquê eu estava lá, e eu sabia que eu tinha que provar que eu estava lá. E falar com a minha avó no segundo dia, depois que eu entrei ao vivo na Globo, aquilo fez com que eu terminasse ou continuasse a minha cobertura de uma forma super leve, sendo eu. Eu acho que os 2 primeiros dias eu fui muito menos Luiz do que nos outros 21 dias. Depois se soltou, né? Agora, e aí quando eu me solto... Isso aqui é a parte boa, a gente conhece você, né? A gente tem essa chance de conhecer você. Eu acho que a gente vive num momento em que a gente consegue ser jornalista sendo a gente mesmo. Porque antigamente a gente aprendeu muito, né, sobre a formalidade, sobre não chorar, não se emocionar. A roupa. E isso que aproxima as pessoas, poder chorar, poder se emocionar, poder estar vestido igual às pessoas. Então, acho que isso que tem... As redes sociais a gente se mostra tanto para as pessoas, né? Por que não fazer a mesma coisa durante o seu trabalho e você passar mais credibilidade? Infelizmente, nosso tempo não é como eu gostaria que fosse, né? Mas a gente pode fazê-lo outras vezes. Você conhece, você criou esse programa. Mas antes da gente terminar, eu queria saber de você qual o seu objetivo, seus sonhos, né? O que o Luiz pensa enquanto homem preto nesse mundo, nesse país? É uma pergunta muito difícil, porque assim, hoje eu estou numa posição e ocupando um espaço que eu não imaginava que eu estaria ocupando, com toda a sinceridade do mundo. Muitas pessoas também não acreditavam, tá? E pessoas próximas, pessoas que não me conhecem, enfim, mas eu acho que isso é importante. Eu quero dar continuidade no trabalho que eu venho fazendo. Hoje eu tenho o meu programa que está completando hoje, né, que está indo a hora esse programa, 2 anos. Hoje eu faço os períodos de plantão e de férias do Andreoli no Globo Esporte, que é um cara assim, super identificado comigo, e eu com ele. Me ajudou muito, eu sou eternamente grato a ele.
Hoje eu faço os plantões do Esporte Espetacular também, no lugar da minha amigaça Karine Alves Karine, também, que é outra amo, pessoa maravilhosa. Também amo, maravilhosa, Dividiu amigaça. outra amiga em comum que a gente tem, dividiu muitas coisas importantes comigo lá em Paris também, até na posição dela como uma mulher preta. Sim. Então eu quero, neste momento, dar sequência ao trabalho que eu venho realizando. Eu acho que é muito egoísmo da minha parte colocar metas fora daquelas que eu estou pensando na minha cabeça, como eu fiz antes de a Copa do Mundo, a próxima Olimpíada. Eu quero, neste momento, ter uma estabilidade profissional, e eu tenho. Então, desfrutar dessa estabilidade profissional, fazer com que meu trabalho alcance várias outras pessoas, ainda mais pessoas, o que eu acho importantíssimo também. E isso requer um canhão nacional, e a Globo me dá essa possibilidade, mas principalmente continuar tendo a liberdade que eu tenho para falar tudo aquilo que eu acho, porque eles me pagam para isso, mas o que eu acho que deve ser falado. Assim, hoje eu vivo profissionalmente o melhor momento da minha carreira. Eu tenho 36 anos de idade, por mais que as pessoas achem que eu cheguei muito, muito rápido onde eu estou, eu não enxergo dessa forma, porque eu vivi São 20 eu anos passei, praticamente, são né? 20 não anos é quase de carreira, é quase a metade da minha vida. Mas assim, Cíntia, de verdade, o que eu desejo hoje mesmo é estabilidade profissional. E isso eu tenho, então eu estou vivendo o meu sonho. E que isso dure até quando seja necessário para eu poder desfrutar e viver experiências que eu já vivi e que eu estou vivendo. Eu acho que para mim isso é o mais importante. E algo essencial, e eu estou tendo isso hoje, poder trazer os meus para o meu lado. Assim, eu acho isso extremamente importante. Quando eu entrei na Globo, eu era único, e aí eu não gosto de pontuar essas coisas. Único, primeiro, mas visualmente eu enxergava isso. A gente precisa falar porque é a realidade. No vídeo, né, a gente enxergava isso. Eu era o único repórter homem preto, de 23 em São Paulo, e a Denise estava saindo, Denise Thomas Bastos, da produção, para virar a única mulher repórter preta, de 23. Hoje, por mais que eu seja o único apresentador homem preto, eu estou lá. A Karine Alves é uma mulher apresentadora preta. Hoje a gente tem a Débora Gares. Sim. Hoje na reportagem só aqui em São Paulo a gente tem a Amanda Barbosa, tem a Denise Thomas Bastos, tem o Mateuzinho Ribeiro, que chegou agora, cria do Rio Pequeno também, um garoto da energia mais bonita possível. A gente tem repórteres cinematográficos pretos, o Jonathan Santos é um desses, a Dandara ficou um tempo com a gente, saiu agora. Mas assim, ter mais dos nossos ao meu lado, eu acho super importante. Assim, não tirando o espaço de outras pessoas, mas ocupando espaços que eles merecem por direito. PC Vasconcelos fala, espaço ocupado é espaço ampliado. Então, meu grande desejo é cada vez mais ocupar um espaço de destaque para poder ampliar esse espaço de destaque e trazer as pessoas que não viveram essa experiência para o meu lado, para se destacarem junto comigo. Porque, repito, ninguém faz absolutamente nada sozinho. O Pretotec existe hoje com você porque a gente teve a ideia lá atrás. Ele só está tendo toda essa repercussão porque tem outras pessoas trabalhando aqui. O pessoal que pôs o microfone na gente, quem está cortando essas imagens. Então, trazer as pessoas para o meu lado também eu acho extremamente importante. Não vale a pena só eu trabalhar feliz. Se todo mundo ao meu lado trabalhar feliz, a gente vai sempre para frente, porque gente feliz não incomoda ninguém. Exatamente. Essa é a realização do nosso sonho aqui, né? Ver o Pretoteca acontecendo, ver você ascendendo profissionalmente, levando outras pessoas juntas, porque como você falou em várias vezes nessa conversa, a gente não quer viver isso sozinho, né? A gente precisa carregar outras pessoas. Agora, antes da gente terminar, vamos ali comigo na nossa televisão Touch. Meu Deus do céu, vamos. Vem comigo, vamos passar aqui na frente da câmera, a direção vem com a gente, porque a gente tem esse telão Touch, por favor, do lado de cá. Esse telão Touch aqui, que a gente... né? Se mexe, gente. Tô aprendendo a mexer ainda. Para quem tá vendo a gente pelo YouTube, tem aqui esse telão que a gente jogou aqui a imagem do nosso entrevistado de hoje, que é o Luiz Teixeira. E aí a primeira imagem, eu quero que você fale assim, qual que você escolhe para dizer o que estava acontecendo, o que ela te emociona mais, por que é a sua imagem preferida, ou não, a que você gosta menos. A minha imagem favorita é essa daqui do meio. Essa aqui? Essa é a minha primeira apresentação no Globo ampliar? Esporte. Não dá. Só que, dá para ampliar, dá. Essa aqui. Aliás, eu sei todas que estão ali, eu sei cada momento, tá? Mas essa daqui é o encerramento do Globo Esporte. Quando eu estava completando 2 anos de Globo, eu tive essa oportunidade, né? Foi a minha primeira possibilidade de apresentar o Globo Esporte. E nesse momento que eu estou com a mão assim, eu repito a frase um pouquinho mais para cá para você ficar Paulo de frente para o pessoal. Ali. Ah, maravilha. Desculpa, gente. Imagina. É negócio de TV, eu não entendo. Eu falo, espaço ocupado é espaço ampliado e encerro o programa.
E muitas pessoas vieram falar comigo sobre essa imagem, sobre o simbolismo dessa frase que é do Paulo César Vasconcelos. Então, eu acho que essa imagem, para mim, ela me pega muito, porque se a gente voltar às outras imagens, se a gente diminuir, dá pra gente fazer assim? Dá. Né? Você pode até mexer no nosso telão você aí, ó. Você vê que há uma transformação física, uma transformação estética. Ali é uma imagem, a primeira, de uma transmissão no nosso estúdio. Band, né? É na Band News FM. Ali eu ancorando quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, então tava o início do Black Power. Essa foto aqui foi foto de divulgação do Taon, quando a gente começou a apresentar o programa. Aqui foi na cobertura da Copa do Mundo de 2022 que eu fui pro Rio de Janeiro, ancorar pela primeira vez um programa de lá. E foi super importante, porque era o programa que fechava a programação do Sport TV. Aqui foi quando o Neto me viu pela primeira vez na Globo e ele estava apresentando os donos da bola na Rádio Bandeirantes. E aí ele me ligou e eu atendi no meio do ao vivo. E aí virou nota, no Terra, no UOL, enfim. Que é mais... Tem tempo, né? Com o Sereno do fundo de quintal, essa daqui magrinho. foi uma transmissão... eu narrei Carnaval aqui na Band, na Rádio Bandeirantes e na Band News FM por 4 anos. E aqui é uma transmissão em que a Mancha Alviverde homenageou o fundo de quintal e eu entrevistei o Sereno. Aí ali é a mesma foto de divulgação. Essa segunda... Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônia da Copa São Paulo desse ano, no sorteio de grupos. Aqui com o Eduardo Barão em uma das minhas últimas participações, como eu despedi no ar. Essa foi a minha primeira reportagem no Globo Ainda Esporte. De máscara. Num projeto social na cidade de Tiradentes, ainda de máscara. Ali uma participação com o Ivan Brandão Gabi Maier e com a Gabi Maier também na Band News FM. Tem toda uma história, né, Luiz? E só para encerrar, essa aqui é uma foto do meu primeiro piloto na Globo, também de máscara. Aqui, ó, essa aqui. Na sede da Federação Paulista de Futebol, com o dreadzinho ainda um pouco mais para frente. Mas, enfim, são tantas imagens que trazem tantas lembranças boas para mim. Que a sua trajetória consiga produzir mais imagens ainda pra gente, né? Mais imagens bonitas dos seus sonhos sendo realizados e levando um caminhão de gente junto com você. Luiz, dá um abraço aqui, meu querido amigo. Um prazerzão te receber. Volte sempre, sucesso. E você que acompanha a gente no Pretoteca, vê se não perde. Toda sexta-feira no YouTube da Rádio Band News FM, às 7h30 da noite. E também nas plataformas de streaming. Você pode ver, ouvir quantas vezes você quiser. Agora sempre direto da Sala Digital. Um beijo, até a próxima. Beijo, gente. Tchau, obrigado.